Ok, se você se recorda, em algumas aulas anteriores, a gente configurou o DNS utilizando o nosso provedor, né? Só que agora a gente vai fazer uma configuração um pouco mais avançada e mais segura utilizando o Cloudflare, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu não vou deletar essa zona de DNS ainda, porque a gente vai precisar dela durante a transição. Eu recomendo você não remover uma antes de ter a outra completamente configurada, né? Você deve deixar pelo menos o espaço de 24 horas, porque pode existir um cache e pode ter um problema de propagação maior. Então você deixa a sua configuração antiga funcionando, mas enquanto isso a gente vai criar a nossa nova configuração. Bom, o primeiro passo para utilizar o Cloudflare, eu vou entrar aqui no Cloudflare, vou fazer login na minha conta pessoal, onde eu tenho bastante sites configurados, na verdade, mas não vem ao caso. Ok, eu vou fazer login. E se você não tivesse nenhum site, provavelmente seria diferente essa tela, né? Mas eu vou colocar aqui como adicionar site. Eu vou explicar para vocês como funciona o Cloudflare melhor daqui a pouquinho, tá? À medida que a gente ganhar acesso e o nosso sistema já estiver funcionando nele. Ele vai perguntar qual domínio que eu quero importar e o nosso domínio se chama yahoo.com e ele vai fazer um escaneamento de 1 minuto. Acho que era esse o nome que ele tinha antigamente, né? Escaneamento de 60 segundos ou algo assim. Ele realmente não mostra aqui agora o tempo mais, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Ele está buscando os registros de DNS antigo para poder te ajudar na configuração. Ele demora um pouquinho para poder executar. Mas você vai ver que depois disso é bem rápido. Ok, ele concluiu o escaneamento. Eu vou clicar em Continue Setup, onde a gente vai continuar a configuração. E ele já me mostra de cara aqui alguns registros que ele conseguiu escanear. Então ele escaneou que o IP do site era esse, realmente era, ele escaneou aqui, deixa eu mostrar para vocês, dessa zona, né? Que o IP do site estava apontado para esse, está correto, né? E ele mostrou também os registros IPv6. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um recorde. Deixa eu copiar aqui o IP, né? A gente vai colocar um staging apontando para esse IP. E vejam que quando eu adiciono um novo registro, ele não tem a nuvenzinha aqui ativada. O que a nuvenzinha ativada é? Ele ativa CDN e o proxy, tá? Então, basicamente, ele é um proxy reverso rodando em cima do seu site. Então, esse endereço aqui nunca vai ser exibido. E a CDN faz com que o seu site seja acessado de um ponto muito mais próximo do que o servidor. Por exemplo, o nosso servidor aqui está na região de Miami, eu acredito, de Node ou Nova Jersey, eu realmente não lembro, em algum lugar nos Estados Unidos. Se eu pegar esse P aqui e der um ping, eu vou fazer aqui só para poder comparar para vocês, tá? Deixa eu abrir uma nova tela aqui no meu terminal. Eu vou rodar um ping. Minha conexão não é lá grandes coisas, mas você pode ver que a latência para o nosso site é em torno de 180 milissegundos, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque daqui a pouco a gente vai fazer a comparação. Ok, feito isso, eu posso ativar para todos os nossos sites, né? Eu tinha dito que eu ia criar um www.staging, né? Eu vou colocar aqui também o IPv4. Eu vou ativar. Como a gente está colocando o suporte a IPv6, nada mais justo da gente criar as entradas AAA, staging com IPv6 e colocar também o www staging com IPv6. Não se preocupe muito, né? Se você não entende, não tem muita ideia de como funciona o IPv6, você pode ignorar essa configuração. Mas basicamente o que a gente fez foi o seguinte, a gente criou o nosso site principal, está apontando para o IP, a gente tem o www, né?
A gente tem as entradas IPv6 desse mesmo configuração. Depois a gente criou o staging e o www staging, tanto para IPv4 quanto para IPv6. Esses são os IPs do servidor, tá? Se eu voltar aqui, eu não sei se o Linode me exibe essa informação aqui direto, né? Mas deveria ser bem fácil de identificar. Eu realmente não lembro onde que ele mostra isso. Remote Access, ok, ele me mostra aqui qual que é o IP público V6 e qual é o IP público V4, ok? Então vamos lá. Se eu voltar aqui agora, eu posso ver que a nossa configuração está pronta. A gente ainda não tem configuração de e-mail, tá? Por enquanto a gente só vai se preocupar em colocar o site rodando. Ele provavelmente ele me dá um aviso aqui falando que não encontrou nenhum registro MX, tá? Por isso que não vai ter como funcionar e-mail, mas nada mais justo do que isso. Então, se você não entende muito bem de DNS, acho que eu posso fazer uma aula à parte mostrando mais sobre como isso funciona. Vocês deixem nos comentários os pedidos. Ok, eu vou clicar em continuar e o próximo passo é escolher o plano, tá? Então ele tem o plano gratuito, o plano de $20, que é o profissional, e tem o business, que é o muito avançado de $200 por mês. O plano gratuito é mais que suficiente para a maioria dos sites, tá? Ele fornece todas as funcionalidades bacanas. A única limitação que talvez seja incompatível com o seu site é que o limite de upload no plano gratuito é de 100 MB, tá? Então vou colocar como continuar. E o próximo passo que ele está pedindo para mim é o seguinte, para eu alterar esses DNS aqui Linode, né? E colocar o DNS Dana e o Alt. Para cada conta ele tem uns nomes diferentes, tá? Geralmente no seu exemplo provavelmente vai ser um nome diferente. Como eu registrei o meu domínio na GoDaddy, eu vou logar lá, né? Para poder alterar o nosso DNS, sendo que o nosso DNS não vai passar mais pela Linode. Vamos aqui entrar. Eu vou fazer login. Ok. Eu vou clicar em domínios. Se você estiver usando um outro gerenciador de DNS, fosse um .com.br, você teria lá no registro BR, mas a alteração de DNS é algo bem trivial para quem é um desenvolvedor. Você provavelmente já aprendeu isso há pelo menos uns 5 anos atrás, né? Se não é trivial, você pode pedir ajuda aqui nos comentários, não tem problema também, tá? Então, vamos lá, alterar os servidores de DNS. Eu vou salvar. E é basicamente isso. Se você vê que o GoDaddy, no registro.com.br, no registro BR, geralmente a atualização que você faz no DNS, ela demora ela é publicada em de 30 em 30 minutos, tá? Aqui na GoDaddy geralmente leva um domínio, um minuto ou outro, tá? Não é muito... olha só, ele está usando servidor de nomes externo, ele já deu aqui o verdinho, porque ele já publicou. Como eu tenho uma infraestrutura de DNS instalada no meu computador para resolver recursivamente, eu provavelmente não vou ter cache. Então, se eu rodar o utilitário aqui local chamado dig, yahoo.com, e para consultar qual é o registro NS desse domínio, ele já me respondeu como está no Cloudflare, tá? Por isso que eu falei para vocês que é bem rápido. Provavelmente, se você não tiver um servidor DNS local, vai demorar um pouquinho mais, mas não é bicho de 7 cabeças. Então, se eu colocar um dig para poder descobrir qual é o IP que está sendo respondido, vejam que os IPs agora estão sendo respondendo com IP que não é do servidor. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer a comparação, que estava dando entre 180 milissegundos? Se eu der um ping, eu posso pingar direto no nosso site aqui agora. Você vai ver que a gente tem uma latência extremamente inferior. Por quê? Porque, feito isso, a gente está conectando num ponto local do Cloudflare, que é no Brasil, e a partir desse ponto ele está conectando com o nosso servidor numa infraestrutura muito mais potente do que a rede pública.
Então essa é a façanha da CDN do Cloudflare. Gratuitamente, você reduz a latência do seu site e, consequentemente, você melhora muito e muito a qualidade da transferência. Então, percas de pacotes são mais infrequentes e as velocidades de transmissão também são muito melhores. A percepção do seu usuário da velocidade do seu site é muito melhor. Ok, feito isso, a gente não precisa mais configurar nada na GoDaddy. Eu posso clicar em continuar aqui no Cloudflare. E a gente vai ter aqui, ele não verificou ainda, né? Ele está falando como pendente, apesar de já estar ativo. Eu vou colocar aqui, reverificar DNS, a zona está verificada e a nossa configuração básica está pronta, tá? Se eu colocar aqui em DNS, a gente pode alterar a qualquer momento as nossas configurações, tá? Eu vou deixar as configurações como estão, a gente não está criando nenhuma entrada nova, a gente vai criar na aula posterior algumas entradas de e-mail para a gente configurar, mas não é esse o objetivo agora, tá? Então, eu não sei se deu tempo dele configurar, geralmente ele demora em torno de 5 minutos para poder ativar o HTTPS. Deu uma resposta inválida, exatamente isso. Quando você cria a sua conta aqui no Cloudflare, cria um domínio no Cloudflare, ele demora alguns minutos para poder ativar o HTTPS, tá? Então eu vou mostrar para vocês as configurações, se possivelmente ele já vai ter terminado quando a gente terminar aqui o overview. Como o nosso site URL é novo, algumas coisas eu não vou conseguir mostrar, eu vou mostrar num outro que já tenha mais tempo, né? Então a primeira configuração importante aqui na parte cripto é você configurar o SSL como Full Strict. O que é isso? Existem algumas diferenças, tá? Na verdade, ele está falando que o SSL da conta pode demorar até 24 horas, mas eu nunca vi demorar mais que 5 minutos. Então, o que acontece? Aqui, como eu coloquei full, ele está falando que o certificado no servidor tem que ser válido. Foi por isso que a gente instalou o Let's Encrypt. Ou seja, se alguém conseguir trocar as informações ou tiver um ataque de man in the middle, o que vai acontecer? A garantia da identidade do site vai estar intacta, ok? Algumas opções aqui, como Strict Transport Security, é um pouquinho mais avançado, a gente não vai cobrir. Não habilite essa opção, a menos que você realmente saiba o que você está fazendo, porque pode causar indisponibilidade, tá? E ele deixa você criar uns certificados autogerados aqui, isso também não é importante. O mais importante é você deixar essa opção ativada para que o seu site seja acessado via HTTPS também. Existem várias outras configurações, mas que eu também não vou entrar aqui agora, que são como o Firewall, né, onde você pode configurar algumas regras de acesso ao seu site, né? E você pode também configurar, por exemplo, a velocidade, né? Por exemplo, ele auto-minifica arquivos JavaScript, CSS, HTML. Para que serve isso? Porque ele tem um cache muito bom. Então, automaticamente, para reduzir banda, ele pode minificar esses arquivos para você, né? Outra opção no plano free é o Rocket Loader, que inclui os JavaScripts à medida que eles são carregados. É uma forma alternativa de carregar o JavaScript. Eu raramente uso isso aqui ativado porque eu já tive alguns problemas, tá? Existem várias outras opções, mas a gente cobre elas com um pouquinho mais de calma numa aula exclusiva. Aqui na configuração de cache, você pode limpar o cache do seu site, caso tenha algum problema, né? Você pode vir cá e colocar um purge everything, ou seja, você vai estar limpando tudo que está no cache dele, etc. Então, por exemplo, a expiração do cache no navegador, o padrão é 4 horas, você poderia colocar para 2 horas, um dia, ou seja, o que for melhor para a sua aplicação. O Always Online é uma mensagem que ele exibe caso o seu servidor esteja offline e ele vai exibir uma mensagenzinha do Cloudflare falando que não foi possível se conectar, etc. Então seus usuários não vão ficar completamente na mão, eles vão ter algum tipo de retorno. Ok? Para mostrar o Analytics para vocês, como a gente acabou de configurar, não tem muito o que mostrar, mas eu vou colocar um outro site aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui o artesãos.org. Você pode ver que ele está carregando.
nas últimas 24 horas, né? Como o nosso plano é o gratuito, ele só mostra diariamente as atualizações. Eu acho que são 6 horas, mas a gente não consegue selecionar um período pequeno, tá? Então ele mostra aqui pra gente, olha só, isso que é o interessante, que de 2.739 requisições, 1.345 foram servidas diretamente do cache, ou seja, o seu servidor não chegou nem a saber dessa requisição. E 55% de economia de banda, ou seja, é claro que no nosso número aqui é muito pequeno, né? Mas se eu tivesse um site de alto tráfego, isso aqui ia fazer uma grande diferença. E ele está falando que o tráfego servido com SSL foi apenas de 3%. No Codecasts a gente tem um 99% servido via SSL, porque a gente tem um redirect, né? Porque a gente sempre força isso. Ele está falando aqui que uma ameaça foi impedida. Vamos ver o que é o Bad Browser, ou seja, navegador sem agente, ele bloqueia. Existem várias configurações de segurança que ele faz automaticamente. Ele mostra para você, é basicamente um analytics, né? Ele mostra também algumas informações de banda, né? Quantidade de usuários, etc. Bom, basicamente é isso. Eu não sei se já vai estar concluído aqui. Ok, você pode ver que agora o nosso site já está ativo, o nosso HTTPS já está funcionando. A gente pode colocar aqui o www, provavelmente também já vai estar funcionando, staging, etc. Agora o nosso site já tem... Na verdade o staging a gente não configurou o certificado, né? Eu pulei isso naquela aula, mas ficou a cargo de vocês fazer. Eu vou fazer depois só para a gente ter um ambiente funcional, mas isso não entra no mérito da aula. Então, por isso que eu coloquei aquela informação strict, né? Foi até bom para a gente poder demonstrar. O que está acontecendo? Se o certificado do servidor for inválido, ele vai dar uma mensagem. Se você quiser ignorar isso aqui, você pode colocar aqui em cripto e colocar como... na verdade eu estou no site errado, né? Não é no artesãos.org, é no yahoo.com. Eu vou colocar aqui como full, mas sem o strict, para ele aceitar qualquer certificado que tiver no servidor. Válido ou não, se eu atualizar, agora ele já está funcionando. Veja como que o Cloudflare é muito responsível. Você faz as configurações, ele responde muito rápido. Ok, vamos colocar aqui em detalhes. Se a gente colocar aqui, você vai ver que nada do seu servidor é exibido para o usuário. Então o usuário não sabe qual é o IP, o usuário não sabe qual é o certificado, não, é original, né? Você pode ver que aqui o certificado é emitido no Cloudflare. E como a gente tem todas essas questões de segurança e de desempenho, existe uma outra coisa que você não vai conseguir fazer, que é o seguinte: ssh-root@yahoo.com. Porque, como o nosso site está atrás de um proxy, esse endereço só responde às portas 80 e 443. Essa é uma questão de segurança muito importante, porque você não vai ter ninguém tentando derrubar por SSH o seu site ou tentando adivinhar a senha, etc., porque eles não sabem o IP do site. O IP do site está mascarado. É claro que eles podem tentar adivinhar, né, fazer um ataque aleatório, mas pelo menos você evita os ataques que são direcionados a você, porque não tem essa informação, não é transparente. Ok, se você quiser, claro que você pode continuar conectando através do IP, né? Não vai fazer tanta diferença assim, mas basicamente essa foi a configuração do Cloudflare. Obrigado.